Bom dia. Vamos dar início a mais uma conferência, né, da Semana de Letras, aqui com a professora Germana Henriques Pereira, da Universidade de Brasília. Eu vou apresentar algumas palavras aqui sobre a trajetória acadêmica, né, sobre a atuação acadêmica de Germana, e depois passar a palavra para a conferência dela sobre Leclésio. Germana possui mestrado em literatura pela Universidade de Brasília e doutorado também pela mesma universidade. É professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB também, e ela foi ela que fez toda a concepção do projeto do mestrado acadêmico, né, de tradução pós-grado, né, pós-graduação em tradução, que foi iniciada, né, foi um programa de pós-graduação que começou em 2011, e já está avançando para proximamente abrir o doutorado. Ela atualmente é coordenadora, né, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos em História da Tradução e Tradução Literária, o NETLIT. Guardem este nome, NETLIT, vai dar muito o que falar ainda. Já está dando, aliás. Ela é atualmente também diretora da editora da UNB e possui trabalhos publicados sobre a obra de Nathalie Sarraute e de Carolina Maria de Jesus, né, das quais ela é especialista. É co-organizadora de tradução na sala de aula, uma obra publicada em 2014, e Tradução e Cultura pela Sete Letras, em 2011. É organizadora da coleção Estudos da Tradução. Tem um exemplarzinho aí? Está ali. Quem não quer ter batado. Ela organiza essa coleção, né, pela editora Pontes de Campinas, né, já saíram vários volumes, e publicou, né, nessa coleção História da Tradução, Ensaios de Teoria, Crítica e Tradução Literárias. Em 2016, ela organizou com esta que ora vos fala, tradução de obras francesas no Brasil, e inclusive um best-seller na área de estudos da tradução. Pesquisa a relação tradução e sistema literário, e estuda o papel dos escritores brasileiros tradutores na formação da literatura brasileira, né, possuindo vários artigos publicados, né, nessa temática. A produção dela é extremamente vasta, e desde 2011 ela é editora-chefe da revista Belas e Fiéis, né, da UNB. Os alunos, quem é aluno meu aqui sabe que eu geralmente, né, indico, né, tem trabalhos na área de tradução para publicar uma revista muito bacana que vale a pena consultar. É membro permanente, né, também do pós-lit, né, da pós-literatura da UNB, onde orienta doutorado, mestrado em literatura comparada e literatura brasileira. Tem experiência, né, na área de letras, com ênfase em estudo da tradução, atuando principalmente nos temas da tradução literária, estudo da tradução, história da tradução no Brasil, e etc. E eu vou passar a palavra para a Germana começar, sem mais tardar. Se você quiser completar alguma coisa, tá, Germana? Obrigada, Marta, pela apresentação, obrigada pela presença de todos, obrigada aos colegas por terem vindo. Eu gosto muito de vir para a UFPB. Eu sou paraibana exportada para Brasília, eu sou do sertão da Paraíba, eu sou de Itaporanga, nunca morei em João Pessoa, morei em Campina Grande, entrei lá na universidade há muitos anos, uma jovenzinha de 16 anos, fiz parte, eu acho que da terceira turma do curso de letras da Federal da Paraíba, né? Tive grandes professoras que são colegas, algumas já falecidas, mas outras aí ainda, a Albanita Guerra, auxiliadora, a professora de linguística, que eu adoro, é a Augusta, né? Marcos Agra,
e vários outros colegas nossos, né, que foram brilhantes professores, e de nossa turma, vários abraçaram a carreira universitária, né? E eu tenho o Vinícius Meira, que é colega de vocês daqui, que foi meu colega de classe, a Andréa Perazzo, que foi professora lá em Brasília. Depois, por motivo de saúde, ela se aposentou precocemente. Tem a Ângela, que é professora de linguística, que já se aposentou, da Federal de Pernambuco. A Deildo, que é de Campina Grande. Vários colegas, né, que fizeram esse curso, abraçaram a carreira de letras também, e muito pelo exemplo dos professores que nós tivemos. O curso de letras da Paraíba são reconhecidos no Brasil todo como cursos bons, de boa formação em nível de graduação e de pós-graduação. Aqui vocês têm agora a pós-graduação em linguística, que é conceito 6 na CAPES, né? Vocês têm outro programa que tem cerca de 200 alunos. O vice hoje coordenador está aqui, que é o meu amigo querido Roberto Carlos. Então, assim, tem toda uma pujança de pesquisa, né? Professores conhecidos no Brasil todo e fora. E eu queria muito chamar a atenção para isso, né? Às vezes, quando a gente é aluno, a gente precisa que alguém de fora venha revelar alguma coisa, né? Desvelar, tirar aquela máscara do hábito, né? Daquilo que a gente vê todo dia e não valoriza muito. Então, essa casa é importantíssima. A Paraíba é um estado pequeno, tem 2 grandes universidades, né? A estadual e a federal, e isso é muito importante. Pensem nisso, porque nossa época é uma época que nos conclama a agir, né? A agir na realidade é alguma coisa extremamente importante hoje, né? Facebook é legal, as mídias sociais são ótimas, são feitas para a gente interagir, mas a realidade grita, né? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Vocês com certeza conhecem o texto do Antônio Cândido, do Direito à Literatura, né? E Antônio Cândido chama muita atenção para a literatura como um direito, né? Não como uma obrigação escolar. Muitas vezes o cânone escolar estraga a leitura e a recepção de muitos textos, né? Porque muitas vezes veicula estereótipos e clichês. Tem um professor que foi meu orientador, o professor Hermenegildo Bastos, que diz: a escola faria um imenso favor em não ler durante muitos anos Vidas Secas, porque a recepção de Vidas Secas ficou completamente estereotipada por essa recepção escolar. A gente pode dizer a mesma coisa do Dom Casmurro, não é? Em que se resume muitas vezes simplesmente a leitura da Capitu, se Capitu traiu ou não traiu, que não importa de forma alguma, porque a narrativa quer deixar isso na dúvida, não é? Então, resolver isso fora da ficção não tem muito futuro. O que tem futuro realmente é o nosso futuro, é ver como a literatura pode nos conduzir intelectualmente à emancipação, não é? E à percepção crítica da realidade. Eu sou professora de francês, eu sou do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Meu concurso foi feito para 2 cursos de graduação. Um é a licenciatura em francês e o outro é o bacharelado em letras tradução francês. Então eu atuo nessas 2 áreas. Dei aula de língua francesa no começo da minha carreira na Universidade de Brasília durante mais de 10 anos. E trabalhei sempre com a literatura, tanto a brasileira, meu doutorado é sobre Carolina Maria de Jesus, como a francesa. Meu mestrado foi sobre Nathalie Sarraute, que é uma autora aí que ficou conhecida na França
a partir dos anos 50, do pós-guerra. Le Clésio foi minha grande paixão, toda a vida, né? Eu trabalho também com a tradução e traduzo Le Clésio com os meus alunos em sala de aula, meus alunos de graduação. Até que eu descobri que, de fato, eu tinha muita razão de gostar dele, desde sempre, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, o que me surpreendeu muito, né? Porque, de novo, vão dar um Prêmio Nobel a um francês, mas aí a Academia Sueca achou pouco, e alguns anos depois deu de novo, né? Concedeu novamente um prêmio a outro francês, que é o Patrick Modiano, que também é muito interessante. Então, o Le Clésio é um autor, além de ser um homem fisicamente belíssimo, impressionante, de beleza. É raro você encontrar uma pessoa, um grande escritor, né? E ao mesmo tempo de uma beleza plástica assim, incrível. Então ele encanta por todos os poros, pela escrita e também pela sua aparência física, a qual ele não dá a menor atenção, porque a preocupação dele é outra, né? Como nós vamos ver. Toda a literatura de Le Clésio, que é extremamente poderosa em número e em qualidade, né? Ele tem muitos romances longos, muitos livros de contos, literatura infanto-juvenil, novelas de vários tipos, e é um escritor extremamente profícuo. Ele escreve muito, né? E está sempre publicando. Nem tudo do que o Le Clésio escreveu foi publicado no Brasil, né? Algumas novelas infantis, como O Peixe Dourado, alguns textos mais recentes, como O Africano. Eu aconselho vocês a lerem. Quem não conhece francês pode ler em português, a tradução é boa. É sobre o pai dele, é uma narrativa de viagem muito interessante, um pouco autobiográfica, mas é mais sobre o pai dele mesmo. E ele escreve, então, toda essa literatura num auto-questionamento do que é a literatura, do que é a linguagem, e extremamente marcada pela viagem, pela errância, não é? Como se o desenraizamento levasse a uma alta percepção identitária do quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, em vez dessa localização, quer dizer, de fixação do personagem num lugar determinado com o qual ele tem uma relação identitária, né, ele cria, em contraponto a isso, muitos personagens que não têm lugar, né, e que remetem diretamente a essas pessoas que nós vemos hoje desfilar nas nossas telas azuis, que não têm pátria, né? Não têm pátria porque foram expulsos, né? São as pessoas das fronteiras, os refugiados, as pessoas, os exilados, as pessoas que vivem, então, na errância, não voluntária, né? Na maioria das vezes, mas com errância, né? Pelo fato até de uma imposição a essa errância, né? Existe a errância voluntária, aquela do mochileiro, aquela de alguém que se joga na vida e recusa o sentido mais gregário do sistema capitalista, que quer o casal, a família, o pai, a mãe e os filhinhos, né? Que recusa esse estereótipo e parte em busca de aventura, como o Robinson Crusoe, né? Como vários outros grandes personagens da literatura, de viagens, mas também esse outro personagem, esse outra pessoa, ser humano, que vive no exílio, que vive fora de suas raízes, desenraizado, desterritorializado,
né? Em que o pertencimento a um torrão foi cortado desde o nascimento. A própria possibilidade da localização, né, dessa localização de pertencimento é cortada já desde a barriga da mãe, porque já se nasce em terrenos de refugiados. O que a gente pode entender, e o que o Leclésio vai começar a mostrar, é quando ele explica que a literatura dele é toda marcada pelo período em que ele nasceu e viveu, que é a guerra, a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Como europeu, né, francês, com a família oriunda da Bretanha e das Ilhas Maurício. O pai dele era um médico sanitarista, que trabalhava na selva, né, na África. Ele é enviado para a Nigéria. Ele diz médecin de brousse, em francês, né? Médecin de brousse. Quer dizer, esse médico sanitarista que cuidava das populações autóctones, né, na Nigéria. Então, uma das primeiras grandes viagens que o Leclésio faz, com 10 anos de idade, é para encontrar esse pai. Ele vai num barco para a Nigéria, passa vários dias nesse barco e, trancado na cabine desse navio, ele começa a escrever, né? Mas ele conta também no discurso de posse que ele fez na Suécia, discurso de posse não, no discurso de recepção do Prêmio Nobel, né? Eu estou aqui de posse pensando na Academia Francesa. Ele diz que a literatura dele é marcada pela guerra, né? Pela fome. Ele diz: minha infância inteira foi marcada por essa precariedade absoluta, de falta de comida terrestre e celeste, como diria Gide, né? No Ritiro Celeste é a literatura. Ele não cita Gide, sou eu que estou fazendo aqui a alusão. Então, ele diz: absolutamente faltavam livros. Não havia livros, eu não conseguia ler, porque não havia literatura, não havia comida. Eles eram obrigados a viverem com os tickets de racionamento, e após a guerra, no final dos anos 40, isso continua. Então, essas duas coisas vão nortear todo o discurso dele de recepção do prêmio, mostrando a equivalência que há entre a fome e a falta de leitura, entre a falta de alimentação para as crianças e o analfabetismo. E ele mostra como isso está relacionado, como a literatura também é um alimento, né? Por isso que eu evoquei o Antônio Cândido do direito à literatura, né? O direito à literatura é compreender que a literatura não é um supérfluo, não é um luxo que se lê quando se tem tempo. A literatura é um direito porque ela nos faz mais humanos, ela humaniza o homem, né? Desde sempre o homem sentava ao redor do fogo e contava histórias para conjurar o medo da morte, né? É assim que diz o Todorov naquele livro, se eu não estou enganada, Teoria dos Gêneros, né? A narrativa, ele fala disso. A narrativa serve para isso, para conjurar o medo da morte. E Antônio Cândido diz que a literatura, ela nos humaniza, ela nos civiliza, entre aspas, ela nos faz compreender o homem. Porque na literatura, a experiência individual se universaliza. E é por meio da universalização da experiência individual subjetiva daquele que escreve que nós podemos fazer o exercício da outridade, da alteridade, da compreensão do distante, que por esse viés se aproxima de nós, né? Nos faz transportar para o outro mundo, pela mimesis, né? Um encontro no outro, né?
E a partir daí, eu não sou só uma bolha isolada, eu participo da vida, né? E como tal, eu também posso agir no mundo. É aí que a literatura encontra o seu lugar e a sua razão de ser. Quer dizer, se há uma função na literatura que ela não tem obrigação nenhuma de ter, seria essa, né? A de nos trazer um pouco mais de humanidade. O Leclézio, entretanto, sempre questiona esse lugar do escritor, não é? Como dizer assim, como escrever quando as crianças têm fome, não é? Como sentar na sua cadeira de escritor e produzir literatura, produzir poesia, quando o mundo ao redor está no estado que está, como hoje, por exemplo, né? Como fazer um poema, né? O Adorno dizia isso no Holocausto. Ele, como judeu na Alemanha, ele diz: após o Holocausto é impossível se fazer poesia. E, entretanto, a poesia continua a ser feita. Como? Né? Na contradição, né? Nessa contradição inerente, nessa tensão permanente política, né? Que existe dentro do discurso literário, dentro do próprio texto, pelo exercício da representação da Minerva. É aí que reside a contradição máxima. E o nosso papel de professor crítico, de leitor crítico, de tradutores críticos é dar a ver, revelar, mostrar, trazer à tona essa contradição que é inerente à literatura. Não é passar uma mensaginha que a gente decorou em algum lugar. Ah, esse livro é isso. Não. É trazer o aluno, trazer o estudante, o jovem tradutor, o jovem professor a refletir, né? A pensar junto com o escritor qual é a intenção daquele texto, ou quais as intenções daquele texto, já que as intenções do autor a gente não vai nunca conhecer, né? Isso é do território da adivinhação. Ou, quem sabe, da metamorfose, ou alguma outra coisa mais espiritual. Então, o Leclézio, como um escritor importante, ele se questiona, não é? Ele critica o papel institucional do literário, né? Porque pelo literário também se condena, se mata, não é? Se censura pela instituição, não é? É para impor uma determinada língua, uma determinada norma, uma determinada literatura, que se prende os escritores, que se fazem fogueiras de livros. A gente não pode esquecer disso, né? Então ele diz aqui, para quem lê em francês, leiam, eu vou ler em português, traduzindo para os intérpretes de Libras. Ele diz, o Leclézio, em setembro de 1971. Um desses dias, ou um dia desses, eu vou parar de escrever. Escrever não é honorável, não há honra na escrita, é um vício. Eu sempre tenho vontade de queimar tudo, né? Porque ele coloca essas perguntas diante da realidade, né? O que é a literatura em face da vida? Vou mostrar uma outra citação dele, que ele vai usar no discurso do qual eu já falei, que é o discurso de agradecimento, né, ao prêmio da Academia Nobel. Então, essa conferência ele fez no dia 7 de dezembro de 2008. Ela está disponível na internet, na própria academia. Tem em francês, em inglês, em alemão, se eu não me engano. Ele diz assim: por que se escreve? Imagino que cada um tem sua resposta a essa simples pergunta. Há as predisposições, o meio, as circunstâncias e também as incapacidades.
Se a gente escreve, isso quer dizer que a gente não age, que a gente se sente em dificuldade diante da realidade, que a gente escolhe um outro meio de reação, um outro modo de comunicar, uma distância, um tempo de reflexão. Se eu examino as circunstâncias que me levaram a escrever, eu não faço isso por complacência, mas por preocupação de exatidão. Eu vejo que no início de tudo isso, para mim, havia a guerra, né? Então ele marca realmente a guerra como um grande motivador, aquilo que disparou nele essa vontade de escrever. Ele diz assim: eu posso compreender que era um contexto onde havia o desejo de fuga, né? Portanto, de sonhar e de escrever esses sonhos. É muito interessante isso, porque é um menino, né, pequeno, ele diz, em 4, 5, 6 anos de idade, diante daquela realidade extremamente dura, a maneira que ele tinha de se refugiar daquele mundo era por meio da escrita, era por meio da criação. Não é da criatividade, criatividade é outra coisa, né? É da criação, no sentido da gênese, de dar lugar a algo que não existia, né? Com uma realidade, para ter ou vislumbrar uma realidade melhor do que aquela, né? Nós podemos dizer que a literatura ela é libertadora no sentido de que ela aponta para uma realidade menos opressora do que aquela na qual a gente vive e na qual ela fundamenta a sua história, o seu enredo, né? Se a gente pega uma narrativa de L'Ecclésiot, a gente vai ver que sempre há um contraste entre o mundo em que os personagens vivem e o modo como eles projetam o para fora daquela ficção. Então eles vislumbram um mundo de liberdade, né, que está lá segregado, impossibilitado por aquela realidade extremamente opressora na qual se vive. Então, a literatura é libertadora no sentido em que ela projeta uma realidade diferente, né? Em que ela faz o leitor vislumbrar um mundo que não é o mundo da opressão, que é um mundo da liberdade que pode ser possível, né? Que pode ser possível, claro, através de outros meios, mas em primeiro lugar através de uma compreensão, né? Dessa interpretação. E aí o L'Ecclésiot continua, né, dizendo que primeiro, um dos disparadores da vontade de escrever foi a guerra, como eu disse, e o outro foi a viagem, né? Dessa estada na Nigéria, onde meu pai era médico sanitarista, eu trouxe não somente a matéria de romances futuros, mas uma espécie de segunda personalidade, ao mesmo tempo sonhadora e fascinada pelo real, que me acompanhou por toda a vida e que foi e que tem, né, a dimensão contraditória, a estranheza eu mesmo, que senti por vezes até o sofrimento. É bem interessante essa expressão dele, porque não é comum em francês. A estranheza eu mesmo, né? Eu tenho uma alergia horrorosa à poeira de ácaro de ar-condicionado. Daqui a pouco vai passar. Se não é aquele fantasma do Temer, né, que está me possuindo. Então, o L'Ecclésiot chama l'étrangeté moi-même. O Rimbaud, o poeta francês Rimbaud, dizia: eu sou o outro, je est un autre. Então, esse eu mesmo, que é também um estranho, né? Ele diz então que esse fantasma o acompanhou por toda a vida. Esse estranho
eu mesmo, né? Essa personalidade sonhadora, que era ao mesmo tempo distante e próxima desse real. E é muito interessante porque quando você lê isso aqui, depois de ter lido vários romances, vários contos dele, você de fato encontra essa dupla característica nos personagens, né? Ele fala também de uma lentidão, né? De uma lentidão da vida que ele aprendeu, e também na vida adulta com os índios Embera, com os quais ele viveu 2 anos no Panamá. Ele foi e é um grande pesquisador de cultura asteca maia. Escreveu um ensaio belíssimo sobre Diego e Frida e trabalhou, fez o serviço militar, que ele recusou a cumprir, né? Então o único jeito foi enviá-lo para o Liceu Francês da Cidade do México, onde ele trabalhou durante alguns anos, e a partir dali ele ficou extremamente fascinado pela cultura ameríndia, né? E se dedicou a esse estudo, aprendeu a língua dos Emberas, viveu no Panamá e fala disso em vários livros, né? Então ele diz que essa lentidão da vida é tal que foi preciso a duração da maior parte dessa existência, da existência dele, né, para compreender o que ela significa. E isso é bem interessante também, porque nos remete à nossa condição de hoje, da sociedade do espetáculo, da produtividade absurda, não é, que o sistema capitalista nos obriga, a qual o sistema capitalista nos obriga. Então, a lentidão da vida, daquela vida que não é regulada pelo relógio, mas que é regulada pela natureza, como era para os nossos ancestrais, né? É extremamente rica, porque ela nos permite um olhar diferente com relação ao tempo. E a literatura, a escrita, ela é feita desse tempo e espaço, né? Dessa espaço-temporalidade, que nos coloca em outro tempo, em outro mundo, ao mesmo tempo que nós estamos no aqui e agora. No aqui e agora do escritor e no aqui e agora da leitura, que se repete cada vez que a gente volta a ler ou a traduzir o texto. Então, a lentidão aparece nas obras do Leclésio sempre em contraste com a vida ocidental, né? Então, os personagens que vêm da África, que vêm do deserto, os berberes, os ameríndios, todos esses outros povos que têm modos de vida diferentes dos nossos, aparecem em oposição ao nosso, mostrando pela significação dessa relação com a espaço-temporalidade, como o nosso espaço-tempo é prejudicado, como ele é alterado, manipulado pelo sistema. Isso é extremamente visível quando ele coloca personagens crianças ou em fase de passagem da puberdade para a vida adulta, uns 13 anos, quando essas crianças começam a perceber e a lutar contra esse mundo do adulto, que impõe regras, as quais ele não entende, as quais ele não quer obedecer, e que ele não entende. Desculpe. Então, como é possível, por exemplo, se comportar de um lado como se nada no mundo tivesse mais importância do que a literatura, enquanto que de outro é impossível não ver ao redor que as pessoas lutam contra a fome e são obrigadas de considerar que o mais importante para elas é o que elas ganham no fim do mês. É o feijão e o sonho, né? Isso de um escritor que está ganhando o prêmio Nobel e que coloca esse questionamento com relação à literatura, né? E nos faz pensar. O que eu vou dizer sobre a importância da literatura diante dos que têm fome?
nomeando o seu discurso de floresta dos paradoxos, o escritor começa a levantar os grandes paradoxos que nutrem a literatura. E um deles, talvez o maior de todos, é esse: como escrever diante dos que têm fome. Isso me remete imediatamente a Clarice Lispector, do A Hora da Estrela, né? Em que essa relação é encenada pelo narrador, o Rodrigo S.M., que é um escritor e que quer representar, não é? Ele quer se aproximar da personagem que se chama Macabeia. Foi brilhantemente representada no cinema pela nossa conterrânea Marcela Cartacho. Macabeia come papel à noite para enganar a fome, né? E o escritor, ele diz: eu quero escrever, eu quero chegar mais próximo dela, né? E senta no balcão do seu apartamento, né, lá no Rio de Janeiro, eu imagino, e ele toma e diz: hoje eu só comi coisas frugais, frutas, uma taça de vinho branco, porque Macabeia tem fome. Então, ele sabe que ele tem o que comer, e por isso ele se sente extremamente culpado. Então, o escritor que se autoquestiona, ele consegue transformar, plasmar em forma literária essa culpa. A culpa de ser de classe média, de ser um escritor que tem comida, mas que tem que representar aquele que não tem, que quer se aproximar do Fabiano, que quer se aproximar do outro, assim como o Leclésio quer se aproximar dos seus personagens, né? Mondot, Lullaby, Amar, Genon, todos os personagens dele, né? Quer representar, mas sabendo que não é. Então, ele diz: sim, porque o escritor, ele topa, não é? Ele bate numa pedra do meio do caminho, não é? Ele esbarra num novo paradoxo. Ele que não queria escrever por aqueles que têm fome, descobre que somente aqueles que têm o que comer o bastante podem ter o lazer de se perceber, de notar sua própria existência. Isso merece um minuto de silêncio. Então, somente os que têm o bastante podem se dar ao ócio da reflexão sobre sua própria vida. Porque a vida daquele que não tem é ocupada em ir buscar. Em ir buscar, se nutrir. Então, o aperreio do fim do mês, da falta do que ter na mesa, ocupa toda a sua existência. Isso é muito interessante, eu associo com a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira, né, de Sacramento, Minas Gerais, negra, né, que é neta de um homem que ela chamava o Sócrates brasileiro, que nasceu da lei do ventre livre. E a Carolina Maria de Jesus, ela catadora de lixo, né, foi empregada doméstica, acabou sendo catadora de papel, numa favela chamada Favela do Canindé, que ficava ali na beira do Tietê, na São Paulo dos anos 50. Enquanto se tinha de um lado o JK, né, construção de Brasília, o desenvolvimentismo, do outro lado o desenvolvimentismo jogava esses imigrantes, como os nossos retirantes, né, para as periferias. Então a Carolina dizia: eu não quero homem. Ela tinha 3 filhos, cada um de um pai diferente, mas ela não queria marido, porque o marido, ou o trabalho fixo,
obrigá-la-ia a não escrever. Ela não teria o tempo para esse ócio da reflexão. Então ela roubou da própria necessidade, né? Ela roubou o tempo da própria necessidade para escrever. O personagem, ela é uma pessoa da vida real, o personagem de Macabea não faz isso, né? Então é muito interessante isso aqui, porque a gente vê que a literatura, a arte, ela aparece quando as sociedades têm mais condições. Quando as sociedades têm o acúmulo do capital, ele gera a possibilidade de se pagar o artista, né? O que é difícil de entender e difícil de se pensar também. E o Eclesiou continua, assim como eu aqui com vocês. Mas isso não significa condenar a literatura ou condenar a arte e dizer que ela não serve, porque ela é incapaz de resgatar as pessoas e de dar comida a quem tem fome, né? Não é assim que se resolve a questão. Essa contradição, ela permanece e ela também é portadora, né? E aí ele diz assim, essa floresta de paradoxo, como chamou Stig Dagerman, que é um escritor de quem ele gosta muito, um escritor sueco, é justamente o domínio da escrita. Então a escrita é essa floresta de paradoxo. Como nós somos também, alguns de vocês, tradutores, a gente pode dizer que a floresta de paradoxo é a casa do tradutor, né? É onde ele vive. Então, é o campo da escritura, é o campo, o domínio da escrita, o lugar do qual o artista não pode buscar fugir, mas pelo contrário, no qual ele deve acampar para reconhecer ali cada detalhe, para explorar cada caminho, para dar seu nome a cada árvore. Não é sempre uma estrada agradável, não é? Então, escritores se suicidam, se matam diante da impossibilidade de resolver esse dilema, como vocês conhecem vários, né? E completa que a literatura seja o luxo de uma classe dominante, que ela se alimente de ideias e imagens estrangeiras na maior parte, isso está na origem do mal-estar que cada um de nós sente. Me dirijo àqueles que leem e escrevem, né? Poderíamos ter a tentação de levar essa palavra àqueles que estão excluídos da literatura, convidá-los generosamente ao banquete da cultura. Então é aqui que ele vai chamar, né, quem está fora da esfera do literário para adentrar nessa floresta, né, esse banquete da cultura, né? E aí a pergunta, então, por que escrever, né? O escritor já há algum tempo não tem mais o extremo cuidado de acreditar que ele vai mudar o mundo, né? Que ele vai parir, ele diz literalmente, que ele vai parir por meio de suas novelas e de seus romances um modelo de vida melhor. Muito mais simples do que isso. Esse escritor quer se ver como um testemunho, como uma testemunha, melhor dizendo. Veja essa outra árvore na floresta dos paradoxos. O escritor sequer testemunha, mas ele não é, né? Mas ele é apenas, na maior parte do tempo, um simples voyeur. Então, o escritor quer ser uma testemunha do momento em que ele vive, mas ele não passa de um voyeur, ou seja, daquele que espia a vida dos outros, né? Mas não de alguém que possa
ser uma testemunha. Por que a testemunha? Porque a testemunha está no olho do furacão. Ela viu, né? Ela participou, ela viu os grandes acontecimentos. Ela não está à distância. Então, o escritor que se coloca à distância, fora da sua realidade, é para Leclésio esse escritor voyeur, esse que não se mistura, né? Que fala como se a realidade não pertencesse a ele. Mas, hoje em dia, os escritores estão, por exemplo, no meio das guerras, como Hemingway esteve, ou outros? Não. Então, como é que isso vai se dar? Não é? Por esse exercício, então, de representação, por esse exercício de mimese. Né? Eu acho que eu vou terminando mais um pouquinho, eu já vou acabar. Eu tenho mais tempo aí? Tem? Vai até que horas aqui? Meio-dia? Vai até meio-dia. Tá, mais um pouquinho então. Uns 10 minutinhos e eu termino. Então, o Leclésio diz aqui, agir é o que o escritor gostaria, acima de tudo. Agir, muito mais do que testemunhar, escrever, imaginar, sonhar, para que suas palavras, suas invenções e seus sonhos intervenham na realidade, mudem os espíritos, quer dizer, suas invenções e seus sonhos intervenham na realidade, mudem os espíritos e os corações, abram um mundo melhor. E todavia, agora mesmo, uma voz sopra para o escritor que isso não poderá acontecer, que as palavras são palavras que o vento da sociedade leva, que os sonhos são apenas quimeras. De que direito se querer ser melhor do que os outros, né? Se subentende. De quel droit se vouloir meilleur? Com que direito o escritor se quer melhor do que os outros? Né? É realmente uma tarefa do escritor procurar saídas? É o trabalho do escritor procurar saídas? A solidão é o seu destino, né? E sempre foi. Então, isso também me lembra o discurso do Camus, quando recebeu o Prêmio Nobel no pós-guerra. Ele diz mais ou menos assim: o artista hoje, ele é sempre interpelado, seja de que jeito for. Se ele fala, se pergunta para ele o que é que ele diz, né? De que lado ele está. Se ele se cala, o silêncio dele fala mais alto ainda. Aí ele diz, o artista não pode ficar na corda bamba, ele é obrigado hoje, pela realidade, a tomar uma posição. Né? Isso nos chama imediatamente para a realidade do Brasil hoje. Né? Qual é o nosso posicionamento diante do que nós vemos hoje no país? Com o fascismo galopante, né? Tomando todas as esferas da vida. Qual é o nosso posicionamento? Nós temos o direito de nos isentar das discussões enquanto professores, educadores, melhor do que professores, né? Educadores. Que nós devemos educar para a justiça social, para a vida, para o bem público, para o respeito do outro. Né? E não nos isentar diante da realidade. Então, a literatura é uma necessidade. E há duas razões a essa necessidade. Não é? Então, certamente, a contradição faz parte da escrita literária. A contradição faz parte da literatura que se autoquestiona, que se sente responsável, em certa medida, em interagir e agir com a realidade. Né? A literatura que é produzida por aquele escritor que vê o seu lugar de fala, o seu locus de enunciação e tem consciência do que está em volta dele. Né?
Aquele que não fica numa bolha ou que almeja simplesmente vender exemplares e ganhar dinheiro com livros. Os grandes escritores, acho que rarissimamente, talvez pouquíssimos, né, ganharam dinheiro com venda dos seus livros, porque alguns inclusive morreram antes de que sua literatura pudesse aparecer em algum lugar, não é? Então a literatura é uma necessidade malgré tout, apesar de tudo, apesar da floresta de paradoxos, apesar da nossa realidade gritante, apesar da fome e talvez por ela mesma, não é? Por isso mesmo, porque nos leva a refletir, nos humaniza. Ele diz, existem duas razões para essa necessidade. Primeiro, porque a literatura é feita de linguagem. E depois, por causa da boa profissão, le beau métier de l'édition. Também é uma outra razão para essa necessidade, é uma maneira de se resolver algumas coisas. A partir daí, o Leclésio entra realmente nesse discurso, naquilo que é essencial, que é como resolver então o paradoxo. Né? Então ele diz, eu sei que o analfabetismo está ligado à fome, porque aquele que não tem direito à cultura, não é? Aquele que não alcançou a cultura, ele não pode se emancipar, ele não tem do que viver, ele vai ser mantido continuadamente na escravidão, seja uma escravidão intelectual, como só ia acontecer, né? Ou a escravidão física das prisões da fome, das prisões do desemprego, da prostituição, etc, 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 né? Todas das violências. Então, hoje, eu estou traduzindo aqui mais ou menos, né? Hoje, depois da colonização, a literatura é um dos meios para os homens e as mulheres de nosso tempo expressar a sua identidade, reivindicar seu direito à fala e de serem entendidos dentro da sua diversidade. Sem suas vozes, sem seus chamados, sem seus apelos, viveríamos num mundo silencioso. Então, o homem é um ser de linguagem, l'homme est un être de langage. Todos nós falamos, inclusive as populações que não são letradas no sentido do letramento formal, escolar, né? Da literatura escrita, da herança ocidental da literatura escrita. Então o índio fala, ele se expressa e ele é dono, ele domina uma linguagem que todos nós sabemos, extremamente sofisticada. Todo homem tem o domínio da linguagem extremamente sofisticada. Então, se o Leclésio diz assim, se nós temos essa capacidade de expressão, por que então não resgatá-la? Será que a sociedade industrializada nos condenou às telas, não é? Às mídias digitais? Então, sem a inclusão digital, o homem deixa de ser homem? Não. Talvez a gente tenha que resgatar esse último bastião da humanidade, que é a linguagem. E como a literatura é feita de linguagem, então a literatura talvez possa ter esse papel de resgatar o homem, de fazê-lo falar e de fazê-lo tomar consciência do seu próprio mundo. Eu achei eu estou bem empolgada porque eu achei esse raciocínio muito interessante dele, né? De como ele pensa a literatura nessa relação muito clara com as nossas necessidades mais extremas, né? A cultura em escala mundial é nosso dever a todos, c'est notre affaire, é o nosso assunto. É nossa obrigação, nosso trabalho, né? A fé é trabalho. Mas ela é, sobretudo, a responsabilidade dos leitores, dos editores. Por quê? Porque o editor tem
condições de fazer o livro barato. Ele tem condição de fazer o livro chegar em qualquer lugar. Então, eles são esses agentes, né, que a Marta estuda, esses intermediadores que fazem o livro alcançar qualquer lugar. E o livro, você só precisa de tê-lo em mãos, é um objeto extremamente barato, é isso que o Leclésio diz. Você não precisa fazer a inclusão digital de toda a humanidade, porque isso é impossível. Mas levar livros que são objetos extremamente baratos, né? Isso pode ser feito de uma maneira mais simples, mais rápida e mais barata. E fazer chegar em qualquer lugar do mundo, né? Um objeto que você pode, só precisa da luz do dia, nem de luz elétrica. A rigor, você precisa. Mas as pessoas precisam ser alfabetizadas, letradas, para poderem ter o alcance da leitura, né? Então, uma coisa está subtendida à outra. Ele termina, eu não vou falar o restante, ele termina dedicando todo o discurso dele a Elvira, que é uma ameríndia lá dos índios Embera, que era uma poeta que escrevia. Então ele diz, se aquilo não é literatura, eu não sei o que seja. E no meio daquela floresta, com todas as dificuldades, ela clamava, né, os céus, a natureza, e declamava seus poemas ao vento. Então ele diz, ela nunca me saiu da cabeça. Depois ele dedica a grandes escritores, cita o Euclides da Cunha dos Sertões, cita vários grandes escritores latino-americanos, africanos, Mongo Betty, e vários outros escritores do mundo inteiro, né, que saíram do seu silêncio e ousaram escrever. Eu ia me estender um pouquinho mais, mas como eu falo muito, eu vou parar por aqui e dizer muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo chegar no meu obrigado. Pronto.